Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu venho falar aqui sobre a filosofia e sobre o filósofo, né? Por quê? Porque não é de agora que algumas pessoas me dizem, né, que não entendem a filosofia, né? Que é complicada a filosofia, que me escutam nos vídeos ou leem meus livros de filosofia clínica, que tem bastante filosofia na fundamentação. Ou agora meu livro sobre estoicismo, a primeira parte está bastante interessante, mas quando entra no estoicismo eu não entendo muito bem o que quer dizer aqueles conceitos, né? E aí eu fico pensando isso, eu que sempre tive uma implicância com a filosofia colocada aí nos seus castelos nas nuvens, longe da realidade, né? Quando eu fiz a graduação, eu sempre tive essa implicância, a filosofia tem que estar mais perto das pessoas comuns, no sentido de que não fazem filosofia, que não estão na academia e que têm um pensamento crítico, que estão intrigadas com alguma coisa e que não têm o recurso do pensamento filosófico acadêmico, que nem quer ter, mas tem, né, os pensamentos, tem aí dentro de si alguma inquietação que poderia a filosofia ajudar a desenvolver essa inquietação, não a responder, né, a desenvolver. Então, na minha graduação, na faculdade que eu fiz, era uma faculdade pequena, então conheci os professores, coordenadores, o diretor, todo mundo. Eu sempre colocava à disposição para fazer eventos em nome da faculdade. Então eu fiz no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, sobre ética, estética, a filosofia do esporte, que teve uma época também das Copas das Confederações, o cinema e filosofia. Eu fiz uma parceria na época com uma loja que alugava e vendia DVDs, né, para os aparelhos. Então a gente fazia mensalmente lá, ele nos dava gratuitamente os filmes para a gente fazer um cinema no auditório da faculdade e depois comentava sobre filosofia em música, filosofia e arquitetura. Eu sempre me interessei em trazer a filosofia mais próxima, né? Eu tento fazer isso e as pessoas dizem que não me entendem, né? Que tem muitas coisas que é complicado. Eu fico pensando, né, até que ponto que se pode simplificar a filosofia? Até que ponto? Tem um limite onde se pode simplificar a filosofia, e em vez de simplificar a filosofia, a gente pode estar, na verdade, esvaziando conceitos. Tem esse ponto, né? Tem algum ponto em que a filosofia vai se tornar um pouco mais difícil. E sim, a pessoa teria que dar uma estudada. Eu sempre aconselho ter um dicionário de filosofia por perto. Bom, hoje aí na internet, pode ter online, pode fazer pergunta aí nos chat GPT da vida, né? Então, tem algum ponto a pessoa vai ter que buscar a compreensão, porque se for explicar cada conceito que se fala em filosofia, se eu fosse fazer isso nos livros, eu ia tornar a filosofia de novo complicada, um encadeamento de coisas que levaria a uma rede de conceitos, tornaria a coisa mais complicada, pesada, que é o que se faz na academia para quem gosta e tem a sua validade também, né? Então, parece que sim, tem um limite, né, para que se simplifique, se façam algumas analogias, e essas analogias sejam uma simplificação de uma teoria complexa, né? Tem filósofos que são ótimos em simplificar algumas questões filosóficas, mas tem um limite, né, que é o limite daqui a pouco que a analogia já não serve mais, vai ser mais um esvaziamento de conceitos e eu vou estar passando uma noção equivocada do conceito e da filosofia. Então ali a pessoa teria que pesquisar por si mesma para tentar compreender um pouco mais. Mas eu também não vejo isso como um problema, porque toda sabedoria, e vamos botar sabedoria prática, tá? Mas vamos usar a palavra sabedoria, que não é só um conhecimento, uma informação. Conhecimento aqui de forma fraca, né? Não conhecimento filosófico, mas um conhecimento. Eu quero aumentar meu conhecimento. A gente faz graduação, curso, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, a gente formação continuada. A gente está sempre procurando ampliar o nosso conhecimento a respeito dos temas que nos interessam, né, na vida prática. Seria uma sabedoria prática, aumentar o nosso conhecimento, uma sabedoria prática. Teórica,
também a respeito de questões práticas. Por que não faríamos isso na filosofia? Ela é igual, por que ela tem que ser diferente, tem que simplificar a tal ponto que a pessoa só tenha que receber isso? Sócrates já dizia, eu sinto muito, mas o conhecimento não é aquela coisa que eu estou com uma taça cheia de vinho, você coloca a sua aqui, eu derramo o meu conteúdo no seu e você sai com conhecimento. Conhecimento não é isso. Não se derrama, né? Nem se absorve como uma esponja. Tem que ter uma atividade a partir do interesse da própria pessoa. Então, sim, tem um limite em que a filosofia, a gente possa simplificar a filosofia a partir dali, para não esvaziar o conceito, a pessoa tem que procurar um pouco mais. Mas eu vejo isso como normal, né? Então, quer dizer, qualquer área da nossa sabedoria, da nossa vida prática, sabedoria requer parte teórica. Qualquer tipo de conhecimento mais elevado, e cada vez mais elevado, mais a parte teórica existe. E mais no detalhe ela vai. Não é à toa que se chama PhD as pessoas que chegaram no auge do seu conhecimento de qualquer área. PhD em biologia, PhD em química. O que é o PhD? Philosopher Doctor. É um filósofo, um doutor em filosofia da biologia, um doutor em filosofia da matemática, um doutor em filosofia da medicina. É o cara que foi ao auge da compreensão e do conhecimento teórico desta prática. Por quê? Porque o conhecimento teórico melhora a prática. Então não tem como ter sabedoria sem ter conteúdo teórico e conhecimento sobre esse conteúdo. Então a música, o cara quer ser um músico, pode ser um músico de ouvido, mas se ele quer aumentar o conhecimento, tem que estudar música, vai estudar aí como se formam os acordes, melodia, harmonia, ritmo, cadência, tempo, tem que estudar esses conceitos. Uma pauta de uma música, de um violino, de um piano, as informações que estão ali, que são práticas, tem muita teoria por trás. A teoria musical. Então, um bom músico é aquele que é um bom teórico e tem uma disciplina prática que faz uma composição entre a sua teoria e a prática. Por que a filosofia teria que ser diferente, né? Então a engenharia também, o cara para ser um bom engenheiro vai ter que saber bons conceitos sobre a engenharia, força, pressão, tensão, a pintura, as artes. A pessoa tem que ter os conceitos de forma, linha, textura, perspectiva, lá sei eu que harmonia, proporção. Então por que na filosofia, né? Não, a filosofia tem que explicar tudo, tem que ficar aqui. Não, também tem algo, chega um momento, um limite, em que para ter uma compreensão maior, melhor, mais ampla da filosofia que faça sentido na sua vida, tem que dar uma estudadinha. Para mim, o básico seria um dicionário de filosofia. Né? Mesmo no dicionário, eu vou ler um verbete e tem coisa que não vou entender, ok. Mas tem coisa que já dá para entender a partir daquele verbete, já aumenta um pouco o conhecimento e vai se tornando um pouco mais de sabedoria sobre as questões da filosofia para que a gente possa compreender e tentar ir viver melhor. Porque agora também, acho que é aí que entra a questão agora do filósofo, né? Qual é a parte teórica da filosofia? Para que um filósofo vai estudar a filosofia? Ele vai estudar o quê? Ele vai estudar o ser humano, a natureza humana, a ontologia, a estética, a política, a ética, a teoria do conhecimento. Né? Ele vai estudar essas partes que abrangem o ser humano na sua totalidade. A teologia, né? Mas, claro, dentro dessas partes, dá para explicar a natureza humana, dá para explicar a concepção filosófica do ser humano, da condição humana, da estética, da política, da ética, do conhecimento. Dá para explicar até um certo ponto. Por quê? Porque cada área dessas tem dentro de si vários outros conceitos, né? Que vão se desdobrando em vários outros, e ainda mais que a filosofia é uma disciplina histórica. Os conceitos não é como a ciência, por exemplo, como a física ou como a química, que em certo momento certos modelos químicos ou físicos da realidade foram deixados para trás porque veio um outro que explicou melhor. E agora ele faz parte da história, mas ele não tem mais utilidade, o flogisto não tem mais utilidade na química. Né? O éter não explica mais as questões
astrofísicas. Isso é um conceito histórico, ele perdeu sentido na prática. Na filosofia isso não acontece. Todos os conceitos interligados do passado, no presente e no futuro estão interligados e podem fazer um certo sentido. Por isso que sempre se continua estudando. Mas para que o filósofo precisa saber da teoria? Por que a filosofia é importante, a teoria? Qual é a prática da filosofia? Porque, muito bem, eu quero saber a teoria musical porque eu quero ser um músico, quero tocar um certo instrumento. Eu quero saber a teoria da engenharia porque eu quero ser um engenheiro. Eu quero saber a teoria das artes porque eu quero ser pintor, quero ser escultor. Para que eu quero saber a teoria da filosofia? Para que me serve isso? Para bem viver. O filósofo é aquele que procura o bem viver. A filosofia é a disciplina do bem viver, da vida boa. Vida boa, bem viver já são conceitos que dariam para desdobrar em muitas coisas, mas vou deixar por aí. Tá? Mas a filosofia, originariamente, além de ampliar o conhecimento sobre a realidade, como os pré-socráticos queriam saber arché, né, queriam saber o princípio material desse mundo que nós vemos e que somos matéria também, queriam ampliar o conhecimento para quê? Para saber melhor viver nesta realidade. Não só por puro conhecimento. Então, o conhecimento teórico da natureza humana, da condição humana, das virtudes, dos princípios, da ontologia, da teologia, da alma, da mente, do pensamento, da inteligência, tudo isso que estuda o ser humano, a filosofia, o que envolve o ser humano, o filósofo, né, é para que dê possibilidades de ele conseguir ler a realidade a si mesmo de várias maneiras e compreenda a sua situação atual. Então, para que todo esse estudo conceitual? Qual é a prática? Qual é o produto da filosofia? É ser filósofo. Qual é o produto do ser filósofo? Bem viver, viver bem, seja o que for, viver serenamente, ataraxia, viver em comunhão com a natureza cósmica, ou divina, ou humana. A filosofia, o produto dela é o bem viver, é ter uma vida melhor, não em termos materiais, na compreensão da condição humana, da natureza humana, vamos dizer assim, entre aspas, e a realidade da qual esse ser humano participa. Então vamos lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo que agora acabei de fazer uma aula para o curso de pós-graduação em AD que eu estou fazendo ali no Instituto Zêndico, da filosofia para terapias contemporâneas, né? E agora fiz aula sobre o tédio. Então vamos lá, eu só botei um livro sobre o tédio, tem vários, é história, na filosofia fala sobre o tédio, ok? Ali só foi um. Deu um monte de questões sobre o tédio. Ali então tem um filósofo que teve várias perspectivas sobre o tédio, a dele e a que ele interpretou de outros filósofos da história da filosofia. Então eu leio esse livro como filósofo, me interessa isso porque faz parte da condição humana, este estado de espírito, do tédio, estado de ânimo, me interessa como ser humano. Por quê? Porque vamos lá que eu seja, eu já fui, obviamente, e você de novo, acometido pelo tédio. Eu, como filósofo, eu vou ter mais possibilidades conceituais de compreender o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu tenho recursos conceituais mais vastos. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu estudei. E porque eu continuo estudando sobre o ser humano e sobre os estados de ânimo, sentimentos, emoções, que são 3 coisas diferentes, né? Compreendendo o ser humano na sua totalidade e a partir daquilo que é humano. Então, ou então com outra pessoa, já aconteceu também, e agora aconteceu de novo, eu estava lendo sobre isso, e uma pessoa me chamou e disse, tô com a vida com tédio, não sei o que. Pô, tô lendo um livro sobre isso, vou te dar algumas perspectivas. Né? Não é a filosofia clínica, não, ela estava ali como terapeuta, estava ali como amigo, conversando sobre isso, né? E a pessoa, pô, legal, tem um livro sobre... Quer dizer, essa pessoa já se
ela já se harmonizou com alguma coisa que eu falei, algum conceito. Eu disse, mas qual que você não gostei desse negócio aqui, parece que tem a ver comigo. E aí a pessoa começa a estudar. Eu posso ver na minha vida que tipo de tédio ou que condição é essa que eu estou hoje a partir dos recursos conceituais que eu tenho sobre o estudo do ser humano. E vai estudar sobre o tédio, sobre a angústia, sobre a felicidade, sobre o prazer, sobre as obrigações. Quer dizer, não tem área da condição humana e da relação humana com o mundo que a filosofia não estude. Então, eu tenho mais capacidade simplesmente porque eu estudei, como um engenheiro estuda, como um médico que tem mais capacidade de estudar a sua área, um cara que é mais, que é filósofo, doctor, tem mais capacidade, possibilidade de compreender um sintoma e um quadro de doença do que um que não tem a sua compreensão. Então, eu, por exemplo, não preciso ficar preso a definições psiquiátricas ou qualquer tipo de conceito pronto aí que se dão. Por quê? Porque eu sei onde buscar. Primeiro que eu leio bastante, e leio seguido. Sobre tudo. Porque pode acontecer comigo, pode acontecer com a minha filha, pode acontecer com a minha esposa, pode acontecer com as pessoas que eu gosto, pode ser com qualquer pessoa. Eu posso usar isso como pano de fundo, como terapeuta da filosofia clínica, para compreender mais ou menos o que a pessoa está passando, como pano de fundo, não como singularidade, que é outra atuação, né? Então, quer dizer, normalmente o filósofo é aquele que tem uma compreensão das coisas, digamos, né, da condição humana, do humano, da realidade de forma ampla. Então ele tem mais possibilidade de viver perto ou dentro do que ele considera uma vida boa. Né? Pode ser serenidade, tranquilidade, calma, sei, o que seja a vida boa. Então, as coisas, né, da vida que acometem aos filósofos, isso já Epiteto já dizia, Sócrates já diziam, já mostravam na prática, Zenão de Sítio, Musônio Rufus, Epicuro, as coisas da vida que acometiam essas pessoas, que acometem a todas iguais, mas como eles eram estudiosos, compulsivos sobre a condição humana, sobre o pensamento humano, sobre a natureza humana, sobre a condição, sobre a realidade, sobre a teologia, sobre a ontologia, tudo que envolve o humano, eles acabavam sofrendo os ataques da vida, dessas coisas, de outra forma, de forma mais serena. Não que não sofram, não que não chorem, não que não se desesperem, mas tem mais recursos para evitar o fundo do poço. Se vai para o fundo do poço, tem recursos para fazer uma escadinha para sair, ou um buraco para sair, né? Fazer um túnel no fundo do poço. Não é que não sofram, mas os filósofos, normalmente, e pode ser pela convivência não de professores de filosofia, tá? De filósofos, não vamos confundir professores de filosofia, de filósofos que eu convivo, e não quer dizer que sejam filósofos acadêmicos. Meu pai era um filósofo não acadêmico, lia sobre a condição humana através de Shakespeare, através de poemas, de poesias, da arte e de filosofia. Meu pai era um filósofo, eu convivi com filósofos dentro de casa, e a maneira de ele encarar a vida e de resolver suas questões era completamente diferente das outras pessoas que eu conhecia. Muito mais tranquilo, muito mais calmo. Tinha seus ataques? Tinha. Tinha seus sofrimentos? Tinha. Mas o fora de equilíbrio dele era muito mais, muito menos amplo, muito menos profundo em altos e baixos do que das outras pessoas. Né? Então, os filósofos que eu conheço, que eu convivi, que eu convivo, são pessoas bem-humoradas, mais tranquilas, não assaltadas pelo medo, não assaltadas por uma preocupação que não seja realmente importante a partir da condição humana, não são frívolos. Não quer dizer que não gostem da materialidade, que não gostem da vida boa também material, são pessoas que buscam as relações humanas, mas também buscam o silêncio, que buscam a solidão, mas que também buscam as relações humanas de forma, como dizer assim, edificante. Pessoas tranquilas, que a gente fala com elas e a gente vê que tem outra recepção aquilo que a gente fala, e que tem outra volta quando eles dão o retorno do que nós falamos. As perspectivas são completamente diferentes das pessoas comuns,
que não estudou filosofia, porque sei, uma pessoa que não é médica, né? Uma pessoa comum e que dá uma receita caseira, né? Um médico, um filósofo, doctor vai olhar ou escutar isso e dar uma outra perspectiva, né? Então, eles têm, né? Tem outra relação consigo mesmo, com as suas próprias paixões, compreendem a realidade de uma forma muito mais ampla e por isso vivem de maneira completamente diferente, né? Então, como diziam os antigos, eu vou repetir, porque para mim continua sendo assim, só a filosofia, só os filósofos, só o estudo da filosofia e ser, né, pode ensinar a ser filósofos para bem viver e ter uma vida boa, viver a vida boa de forma ampla, constante, duradoura, não sempre igual, isso não existe, né? Por isso que o filósofo acaba podendo ser, como era considerado, e para mim continua sendo, só que a sociedade não vê mais assim, como o único professor da vida boa. E professor barra terapeuta. Porque pode ajudar a pessoa a ter seu próprio autoconhecimento. Isso seria outra questão. Mas professor barra terapeuta da vida boa é o filósofo. Não tem outra disciplina, como dizia Epiteto, a gramática para melhor falar e escrever. Professor de música para melhor tocar a cítara. O filósofo para falar sobre a virtude. E a virtude é o caminho da vida boa. Claro que são muitos caminhos, mas quem estuda todos esses caminhos? Quem tem esses recursos para si e que tenta utilizar na prática? Porque o filósofo é aquele que tenta utilizar isso, não aquele que ensina, aquele que tenta utilizar isso. E é o que eu faço com a filosofia. Ela é a minha ponte com a realidade, com o meu mundo ou com a representação do meu mundo. Se eu tenho alguma questão, eu vou à filosofia. Ela é a minha fonte, meu recurso. Se eu me sinto desorganizado, desestruturado na vida, desintegrado, é a filosofia. Eu vou ler, vou estudar, vou conversar com pessoas, filósofos. Não precisa ser acadêmicos, como eu falei, a postura filosófica. E isso vai me enquadrar de novo dentro da percepção que eu tenho de mim, do mundo, da realidade, e vou abrir meus caminhos a partir da filosofia. Então, o filósofo é o buscador, né? A filosofia, né? O amante, mas amante no sentido de buscar, né? É aquele que nunca para de aprender, de ler, de escrever, de estudar o fenômeno humano, né? Então, por quê? Porque o fenômeno não é plural, é dinâmico, é transformador, é fluido, de acordo com cada cultura, situação histórica. Então, o filósofo é um cara interessado na vida, é um cara interessado no humano, é um cara interessado na realidade. E por mais que pareça pessimista ou realista, ele está ali para buscar o conhecimento para viver melhor, para a vida boa. O dogmatismo, né, filosófico, que não é a mesma coisa que o dogmatismo religioso. O que é o dogmatismo? Dogmatismo é mais uma palavra, né? É a afirmação de um conhecimento. Que se pode conhecer, que eu afirmo que eu tenho esse conhecimento. Vamos botar conhecimento de uma forma relaxada, tá? Uma sabedoria prática. Então, o dogmatismo é a afirmação de um conhecimento sobre alguma coisa. Pô, a gente estudou um monte sobre a condição humana. Então, eu posso dizer que eu sei algumas coisas. Mas eu vou dizer isso até que chegue uma atualização desse dogma por um outro filósofo, outra condição, um outro pensador, de repente de outra área, que me mostra uma outra perspectiva. Eu vou reatualizar o meu dogma. Eu não preciso dizer que eu não sei mais, mas eu posso agora saber de uma outra forma. Manter o que eu sabia e agora tentar abrir uma nova perspectiva. Porque não se para de estudar. O dogmatismo filosófico, os conceitos filosóficos, eles são para começar o diálogo e não para finalizá-lo. A afirmação de conceitos é para mostrar os caminhos que se podem percorrer para o diálogo com a realidade, comigo mesmo ou com os outros. Ao contrário dos dogmas religiosos, que servem para finalizar o assunto. É aqui, ponto. O caminho é esse, não tem outro. O outro não serve, é esse que serve. O dogma filosófico não é assim. Ele é uma afirmação, mas ele é uma afirmação até que. Como a ciência funciona, né? Se sabe coisa, sabe. Sabe a totalidade das coisas sobre a realidade? Material, não se sabe. É importante saber que não se sabe. Mas se sabe que se sabe muita coisa que se sabe.
mas que podem, né, serem refutadas, né? Então, quer dizer, a refutabilidade do conhecimento é importante. Isso que faz andar e abrir os novos horizontes. Então, o dogma na filosofia é um dogma para iniciar a questão e não para finalizá-la. Por quê? Porque o filósofo é aquele cara que está sempre aberto a novas perspectivas. É um buscador das realidades da vida, do ser humano. É um cara atento. É um cara que admira ou a natureza humana, ou a ontologia, ou a realidade, ou critica muito, como eu faço, mas porque quer encontrar ainda os caminhos de uma vida melhor. Né? Então, o filósofo é aquele cara que vive enfrentando a realidade, mas tenta compreendê-la, alinhar-se a ela. Porque eu, Fernando, não quero viver no engano. Eu falei isso em outro vídeo. E nem no auto-engano. Então eu tenho que estar sempre me revisitando terapeuticamente com a filosofia ou com a filosofia clínica. Porque eu não quero viver no auto-engano. Também não quero viver enganado e nem enganando os outros sem saber. Eu quero viver o mais próximo possível da verdade do conhecimento, da honestidade, da verdade, da realidade, seja ela o que a gente queira definir, na nossa representação de mundo. E isso a filosofia me dá. Nenhuma outra. E olha que eu busquei, antes da filosofia, todas as portas que você possa imaginar de conhecimento sobre o humano, sobre a sua transcendência, sobre a realidade. E a única que me deu portas abertas com um dogma aberto de conceitos, dogmático, mas flexível para a abertura de caminhos, foi a filosofia. E aqui parei. Mas parei para abrir meus horizontes. Então, é importante, né? Porque o filósofo acaba sendo o cara que ele tem. Se você perguntar para o filósofo, ele vai dizer. Quais princípios que você defende? Ele vai dizer. Isso está explícito como pano de fundo. É um pano de fundo explícito. Não está lá no inconsciente profundo. Está aqui na superfície. O filósofo defende uma ontologia. E se você perguntar, ele vai dizer. Um filósofo defende princípios. Ele pode mudar isso de acordo com a sua vida, como eu já mudei. Mas eu tenho claro quais são. Um filósofo defende um sistema de valores e um agir ético e moral. E se você perguntar, ele vai dizer. Esse pano de fundo está no fundo, mas está aqui. Porque ele estuda sobre isso. Ele precisa disso para viver. Está na superfície do seu pensamento. Ele tem clareza sobre os conceitos que ele estuda e que ele aplica e que tenta encontrar na realidade. E tenta fazer essa conversação com o real. Né? Agora, se pergunta para qualquer pessoa, qual é a sua ontologia? O que você acredita? Vai dizer um monte de coisa desconexa, pode até ter, às vezes, em contradição e a pessoa nem sabe. O filósofo tenta não estar em contradição. Embora tenha muitas vezes. E por isso tem que continuar estudando lógica, tem que estar vendo outros conceitos, tem que estar vendo argumentos contrários, porque pode ser que eu esteja aqui com um viés de confirmação. Temos que estar sempre, como diz o Wiley Strasburger, um antivírus ligado. E a filosofia é um potente antivírus contra o engano, contra as falsidades, contra a mentira, né? Contra as ilusões. Mas é um trabalho constante. Mas no final das contas, viver e conviver com o filósofo pode ser que seja de uma maneira completamente diferente do que ver com qualquer outro tipo de pessoa. Eu digo pelo meu pai. Não encontrei outra. Olha, alguns outros, não tive também a intimidade com pais de outros amigos meus, que eu tive um monte de conhecidos sobre isso. Depois, só na filosofia, quando eu fui para a academia, que encontrei professores de filosofia, encontrei que não são filósofos, encontrei burocratas da filosofia, muitos, e encontrei filósofos, poucos. E ali que eu vi que meu pai era um filósofo. Esse cara tem a postura que meu pai tinha. Né? Esse cara tem um conhecimento da realidade e da condição humana a partir de fontes que falam sobre o humano, que estão interessados no humano, na parte mais escura, mais obscura, mais podre e na melhor, na mais alegre, na mais fantástica. Não interessa, tudo faz parte da condição humana. E isso vai acabando dando um pano de fundo, não de tranquilidade, mas de mais serenidade para encarar as coisas que acontecem na vida, sejam das piores e sejam também as melhores. Né? Então, finalizando aqui, já está um vídeo longo, né? Mas eu acho que
em algum momento, as pessoas que querem compreender um pouco mais a filosofia, eu já falei várias vezes, a filosofia é densa. Cada palavra, só o bem viver e a vida boa, se a gente espremer aqui, vai vir desde lá de Sócrates, Platão, Aristóteles até o dia de hoje, tem uma densidade histórica de conceitos dentro de cada conceito. E fazer isso é que é o legal da filosofia, é a perspectiva das possibilidades de abrir o pensamento, não de respostas prontas, não de direcionamento, não de conclusões. Vou dar conclusões porque eu preciso da conclusão na minha vida, mas eu vou dar a partir de vários caminhos que a filosofia pode me abrir, que a filosofia pode mostrar, que a realidade não vai mostrar, que o cara que é meu melhor amigo pode ter uma visão muito legal de mim, mas não tem a perspectiva ampla do real. Então, a gente procura os melhores professores para música, os melhores professores para pintura, os melhores médicos, as melhores pessoas que têm mais capacidade, mais possibilidade. Tem uma doença, eu quero várias possibilidades. Eu vou a 3, 4 médicos e quero ir nos melhores para que dê várias possibilidades. A filosofia é a mesma coisa. Você quer ampliar seu pensamento sobre a realidade, ter mais conhecimento com a atividade sua, não só recebendo como se fosse a taça de vinho passada para outra. Procure a filosofia, procure um filósofo, peça para ele vai lhe dar, ele tem na cabeça dele as referências do que ele tirou. De onde é que você tirou esse conceito de felicidade? Eu te mando 10 livros, e aí você lê e você faz a sua própria conclusão. Não tem outro caminho. Então, a compreensão da filosofia de forma simplificada tem o seu limite. Pode ser que seja o suficiente para a pessoa se encantar com ela. Mas, aqui tem perspectivas que eu não encontrei em lugar nenhum. Mas, se quer um pouco mais, quer viver filosoficamente de uma maneira um pouco mais ampla, tem que ler. Tem que buscar. Dicionário de filosofia. Já está ótimo. Fala inglês, ou lê inglês. Bom, também não precisa. Põe aí nos tradutores. A Stanford Encyclopedia of Philosophy, né, da Stanford, a CEP. Você coloca qualquer coisa, em inglês, coloca ali no buscador em inglês. Ética. Aparecer artigos super atualizados, dando uma perspectiva geral da ética para vários filósofos, uma bibliografia imensa que você pode procurar aquela que mais lhe agradar. Ou vai no dicionário de filosofia em português, que também vai dar ali os grandes filósofos falando sobre felicidade, por exemplo. E você vai poder achar os seus caminhos e tentar viver uma vida melhor. Agora, nesse momento aqui na Terra, nesse lugar. Viver bem, viver uma vida boa, significa ter conhecimento amplo, cada vez mais, sobre quem nós somos, individualmente, quem nós somos dentro dessa realidade social e também ter uma compreensão do que acreditamos como ontologia, de onde viemos, para onde vamos. E por que vamos atuar aqui? Essas questões podem ser muito bem abertas, podem ser desdobradas de maneiras fascinantes pela filosofia. Então, sim, em algum momento que você não entender meus conceitos, ou de qualquer filósofo, pergunte, põe aí nos comentários, Fernando, não entendi aquele conceito. Entremos em contato, eu lhe passo livros que você quiser em PDF. Conhecimento é para ser passado, para que as pessoas possam utilizar da sua forma e não ficarem recebendo como se eu tivesse alguma prerrogativa que vocês não têm, que não é verdade. A única coisa que eu tenho, e que vocês têm, só que eu tenho nessa área, é disciplina, determinação e consistência. Eu estudo filosofia há mais tempo que vocês, que alguns de vocês aí. É só isso. Eu não tenho nada mais do que vocês. Assim como o médico, ele não tem nada mais do que eu, a não ser escolhido essa área, estudado e continuar estudando sobre essa área. Então, a filosofia é boa por isso, ela é para todos. Mas requer que em algum momento onde ela não pode mais ser simplificada, senão ela se esvazia, que você tome a frente do seu próprio conhecimento sobre você, sobre a relação com os outros, sobre a realidade. E para isso eu estou aqui, né? Eu não sou filósofo mídia, não sou inacessível, é só entrar em contato e eu mando os livros que vocês quiserem, para que vocês possam ter os seus próprios caminhos do pensamento, amparados pela filosofia e poderem virarem filósofos, aquele que procura a vida boa. Muito bem, se vocês gostaram do vídeo, deem aí like, comentem, compartilhem, vamos tentar ajudar aí o canal a chegar a 1000 inscritos ainda este ano.
ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.